amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Charlene Cortes, eu sou advogada e professora de Direito Civil e trabalho especificamente com Direito Imobiliário. Através deste canal aqui do Vlog Imobiliário, nós vamos compartilhar então questões muito importantes para quem está atuando no ramo do Direito Imobiliário. Se você tem interesse nessas temáticas, não deixe de fazer a inscrição do nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações das próximas postagens. Para iniciar então a nossa série de vídeos relativos ao direito imobiliário, a gente vai começar conversando sobre matrícula do imóvel e sobre 3 cuidados fundamentais que devem ser tomados por você, corretor de imóveis, na hora que faz a venda e para você, pessoa física que está comprando o imóvel e quando for fazer a compra precisa ter um pouquinho de atenção, certo? Bom, pessoal, primeiro matrícula do imóvel. O que é a matrícula do imóvel? Trata-se então do documento que apresenta para a gente toda a vida deste imóvel. Nós vamos ter ali a descrição do bem, a sua origem. Isso é muito importante porque as matrículas, elas trabalham com uma lógica de continuidade. E muitas vezes, por exemplo, se eu tenho um edifício, um apartamento num edifício, eu vou ter a origem desta matrícula, vai ser a matrícula anterior, que era a matrícula do terreno aonde esse edifício foi construído. Então, se eu preciso retroceder no tempo há mais anos, né, se é uma questão nova, um imóvel recentemente construído, e eu quero fazer uma investigação mais ampla, eu vou direto então para a matrícula de origem. Enfim, ali a gente identifica então a descrição do imóvel, a sua origem, as suas características, confrontações, a cadeia de proprietários. Isso é muito importante, pessoal. A gente vai ter sempre então uma sequência de informações relacionadas às compras e vendas que foram sendo realizadas ao longo da vida útil deste imóvel. E aí, meus amigos, o que vocês têm que ter atenção? Regra geral, a gente pensa numa situação de que quando eu olho a matrícula do imóvel, eu vou ter tudo o que eu preciso ali, porque a gente, em princípio, né, trabalha com o princípio da concentração dos atos registrais. Contudo, pessoal, nem sempre essa situação, essa afirmação pode ser considerada verdadeira. E aqui eu vou trazer 3 situações que vocês devem ter muita cautela na hora de fazer então a negociação de um imóvel. Primeira delas, pessoal, uso capião. Segunda delas, questão envolvendo inventário e partilha. Terceiro, imóvel vinculado com questão de falência. Vamos lá, primeira delas, uso capião. Quando a gente pensa o uso capião, pessoal, uso capião, o que consiste? Qual é a sua natureza jurídica? De prescrição aquisitiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, uma vez consolidada a situação fática, ou seja, que foram implementados os requisitos que a lei estabelece como necessários para a caracterização da uso capião, esta situação fática já está consolidada. E a sentença que venha então a declarar essa uso capião, como eu falei, é uma sentença declaratória. Ela somente vai estar reconhecendo um estado de fato que já aconteceu e que já se consolidou no tempo. Falando de forma mais clara, se o possuidor está no imóvel de forma mansa, pacífica, sem nenhum tipo de interrupção por parte do proprietário registral, utilizando aquele imóvel como se dono fosse, que é o que nós chamamos no direito com ânimos de dono. Ele paga os impostos, ele faz benfeitorias no imóvel. Na vizinhança, todo mundo conhece ele como proprietário do imóvel. Vejam, pessoal, nessa situação, esse nosso proprietário, então, que não teve atenção com o seu imóvel, terá como punição a sua perda. E aí é que está o ponto. E aí, gente, se nós pensarmos, mas precisa que a gente tenha uma declaração, né, para reconhecer essa propriedade, para nós formalizarmos a transferência da propriedade é necessário, né? Inclusive, é interessante observar que a uso capião é uma forma de aquisição originária. Então, conforme a situação, pode ser aberta até uma matrícula nova no registro de imóveis, então começa do início aquela propriedade. Mas o que é a situação?
A propriedade em si, a gente vai ter ela documentalmente formalizada com essa sentença, se for feita da forma judicial, ou com a documentação realizada no extrajudicial para que ela seja feita o reconhecimento no extrajudicial. Nós temos as duas formas de realizar este ato. Contudo, mesmo que nós não tenhamos a formalização dessa questão da propriedade, quem já implementou os requisitos já está, então, com este direito. E se você compra o imóvel, não tem atenção para identificar se o imóvel estava de fato sendo ocupado pelo vendedor, se não tinha nenhuma outra pessoa ocupando este imóvel, se tu entrar com uma ação judicial buscando, então, a reivindicação deste imóvel para si, o que vai acontecer? Quem está lá na posse do imóvel vai poder alegar como defesa essa exceção de uso capião e possivelmente o juiz então vai dar improcedência na atuação. Então vejam, pessoal, a importância, né, de nós termos essa cautela em relação à identificação de quem está exercendo a posse sobre o imóvel, em que condições, em que contexto que esse exercício de posse está acontecendo. Segunda questão, então, que nós temos que ter muita atenção, diz respeito a questões vinculadas à herança. Pessoal, quando nós temos o óbito do proprietário do imóvel, nós automaticamente vamos ter a transferência da propriedade deste bem e de todos os bens que compõem a herança para os herdeiros. E estes herdeiros, então, vão exercer, se nós tivermos, então, mais de um herdeiro, nós vamos ter o exercício de condomínio, dessa propriedade em condomínio, ou seja, propriedade de forma comum entre todos os herdeiros. Para que esses herdeiros possam, então, transferir qualquer destes imóveis que estão compondo a herança, eles precisam necessariamente de se for feito judicialmente, de um alvará judicial, né? Pode ser feito do formato extrajudicial também. E ali no extrajudicial a gente vai ter a formalização da escritura, né, com a partilha dos bens, e vai para registro, a gente consegue fazer a venda. Agora, se você está fazendo então fazendo a compra de imóvel que está dentro de um processo judicial, você precisa ter um alvará do juiz autorizando a venda deste imóvel. Com este alvará você pode fazer a venda. Agora, se você faz um contrato particular, por exemplo, com um dos herdeiros negociando este imóvel, se nós não tivermos a anuência de todos os demais, qualquer um deles pode questionar essa documentação e inclusive invalidar esse negócio. Então tem que ter muita atenção aos requisitos legais quando a gente trata então de negociação de imóveis que estão vinculados com processos de inventário e partilha de bens. Por fim, temos a questão da falência, então, e a questão da falência, qual é a grande atenção que nós temos que ter? Nos artigos 129 e 130 da Lei de Falências, nós temos a previsão de que quando nós temos uma empresa que está, então, em situação de recuperação judicial, em situação de processo de falência, toda e qualquer transação que envolvam os patrimônios dessa pessoa jurídica, se não forem observadas os requisitos legais, se não forem feitos de forma adequada, qualquer um desses credores poderá, então, fazer o questionamento dessa negociação, e a legislação estabelece que o juiz, inclusive de ofício, ou seja, sem provocação de ninguém, pode decretar a ineficácia deste negócio. Ou seja, perante aquela massa falida, perante aqueles credores, esta compra e venda, esta transação que foi realizada não existe, ela não vai produzir efeitos. Vamos falar de forma mais técnica, nós não vamos ter a produção de efeitos perante esta massa falida. Então, pessoal, vejam então como é importante, quando a gente faz qualquer transação imobiliária, a retirada de todos os documentos, certidões negativas, tanto do imóvel quanto da pessoa dos vendedores, inclusive se eles tiverem pessoa jurídica das empresas das quais eles integram, então, enquanto sócios. Porque esse tipo de situação a gente consegue prever e fazer uma análise de risco se nós tivermos, então, uma adequada análise de documentos de forma prévia à realização do negócio.
Certo, meus amigos? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário. Se ficou com qualquer dúvida também, né? Que eventualmente a gente pode ou responder nos próprios comentários ou inclusive fazer um novo vídeo respondendo a sua dúvida. E se você gostou, então, não deixe de se inscrever no canal e ativar, então, o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, ok? Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima postagem.